Então vamos ler a palavra. O último capítulo da carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, nos diz assim a palavra do Senhor. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós te damos graças pela bênção de estudarmos a Tua palavra. Como é bom ler as Escrituras, como é bom estudá-la com mais detalhes, e juntos, como igreja, crescermos, ó Deus, no conhecimento do Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio de, há alguns domingos, estudarmos essa carta tão preciosa, tão edificante, que nos ensina a confiar cada dia mais no Teu grande amor por nós. Por isso ajuda-nos, ó Deus, a prosseguirmos nisso e a glorificarmos o Teu nome sempre em nossa vida. Nessa hora, nós vamos estudar esse capítulo em específico, que o Senhor mesmo, ó Deus, com Teu Santo Espírito, venha clarear a nossa mente, aplicar as Tuas verdades no nosso coração e dar assim, ó Deus, a nós a oportunidade de construirmos a nossa vida firmados na Tua palavra. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos vivendo um momento muito interessante no evangelicalismo atual, que é a procura pela teologia reformada, a busca por igrejas um pouco mais centrada nas Escrituras, na palavra. E eu falava algumas quintas no nosso estudo bíblico da minha preocupação com um ponto em específico. As pessoas estão chegando nas igrejas reformadas, isso tem acontecido não só aqui em São Caetano, mas em diversas igrejas presbiterianas e outras denominações também reformadas, mas a tendência é elas caírem num desequilíbrio, e que me preocupa bastante. Então eu quero trazer uma palavra pastoral aos irmãos, né? Não pense que a teologia reformada é quem te salva, porque a partir do momento que você achar que a teologia reformada salva, você acabou de criar uma seita. Quem salva é Cristo. Nós não estamos defendendo placa de igreja, não estamos dizendo que a nossa igreja é uma igreja perfeita, porque ela não é. Se você quer uma igreja perfeita, peça a Deus para te levar hoje para o céu, porque a igreja perfeita é só lá no céu. Então,
não crie expectativas e achar que a igreja presbiteriana vai dar tudo o que você precisa, porque não é a igreja quem dá, é Cristo quem dá, é a palavra de Deus que preenche o vazio do coração. Então tome cuidado com alguns posicionamentos. Há irmãos achando que aquele que é arminiano não é calvinista, então esse nem salvação sequer ele tem. Há outros dizendo assim, igreja que tem ordenação feminina, que tem pastora, não é uma verdadeira igreja evangélica. Cuidado com esses posicionamentos, esse posicionamento radical não é bíblico. Os reformadores deixaram muito claro quais são as marcas da igreja. São 3 apenas. Uma igreja que prega as escrituras sagradas, uma igreja que administra corretamente os sacramentos, apenas 2, batismo e ceia, e uma igreja que exerce a disciplina. São apenas essas 3 marcas. Então, nós entendemos sim, e claro, eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil por entender que é uma igreja muito séria, uma igreja que ama a palavra, que se dedica no estudo da palavra, não é? Mas não acho que a nossa igreja é perfeita, porque ela não existe. Uma igreja perfeita não existe. Nós também não temos o melhor sistema de governo, aliás, nós temos o melhor sistema de governo, mas o nosso sistema também não é perfeito. E aqui eu queria introduzir o que Pedro está falando. Nosso sistema é um sistema com presbíteros, ok? Com o conselho da igreja. Então eu queria compartilhar um pouco, aqueles que já fizeram catecúmeno sabem bem disso, já está com a mente fresca nessa matéria. Mas existem apenas 3 tipos de sistema de governo de igreja. Um deles é o episcopal. Como é que é o episcopal? É uma pessoa que decide por todo mundo. Ou é o dono da igreja, ou é o líder da igreja, que toma decisões por toda a igreja. Esse sistema, ele aparece na Bíblia? Nós entendemos que não. Nós entendemos que quando a palavra de Deus chama bispo, é um sinônimo de presbítero, de pastor, é a mesma coisa. Bispo, presbítero, pastor, é a mesma coisa com detalhes diferentes que nós vamos ver aqui nesse texto. No entanto, o grande problema de uma igreja que tem um bispo, que tem um dono de igreja, um que decide por todos, é se ele estiver de acordo com as escrituras, beleza. Mas e o dia que este homem resolve caminhar distante da palavra? Todo o povo de Deus erra com ele. Por isso é muito arriscado esse sistema de governo. É possível ter igrejas fiéis a Deus nesse sistema? Sim, há igrejas que são fiéis ou procuram ser fiéis a Deus no sistema episcopal. No entanto, o risco é muito grande porque uma pessoa só decidindo por todos. No sistema congregacional, todos decidem por todos. E aí vira uma tremenda de uma bagunça. É democrático, mas na prática não funciona. Tanto que as igrejas congregacionais, elas fazem o quê? Elas trabalham com ministérios. Ministério de música, ministério de manutenção, ministério disso, daquilo. Porque você imagina, se for pintar a igreja e fazer uma assembleia, né, para os irmãos decidirem qual a cor da tinta, você imagina que bagunça que não vai virar esse negócio? Se nós, como conselho, né, alguns entre nós não queríamos que fosse verde, por exemplo, né, já deu um pouquinho de problema, né, brincando. Mas, irmãos, na prática o sistema congregacional não acontece. Não adianta ser muito democrático, porque na prática ele não vai funcionar. E a Bíblia, ela apresenta o sistema presbiteriano de governo, sistema representativo, onde os mais experientes são escolhidos para decidir por todos. É perfeito? Não é perfeito. Um conselho pode errar? Pode errar. Mas a chance de erro é bem menor, porque são homens mais experientes, escolhidos e reconhecidos assim pela igreja, dentro de um padrão que a própria Bíblia prescreve como deve ser a escolha dos oficiais. Então a chance de erro é muito menor. E esse sistema está presente tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. A palavra, eu não sei se você sabe disso, mas a palavra presbítero na língua grega, no Antigo Testamento, ela aparece. No hebraico, ancião, experiente. É a mesma palavra. A tradução de ancião do hebraico para o grego é presbítero. E o sistema presbiteriano de governo, ele não nasce com João Calvino, né, mas ele vai nascer com o conselho do sogro de Moisés.
Quando Jetro percebe que Moisés está muito sobrecarregado, e ele fala para Moisés: por que não escolher os mais experientes de cada tribo, e eles vão te ajudar a julgar as causas? Vai nascer ali o Sinédrio, 70 homens, 70 líderes do povo de Deus, para julgar as causas do povo de Deus, ajudando assim Moisés nesse concílio ou nesse conselho. A igreja, ela assume esse sistema judaico, até porque a igreja, em sua boa parte, ou pelo menos na sua liderança, ela nasce dentro do judaísmo. Não é isso? Ela sai do judaísmo para uma nova perspectiva, mas ela traz a bagagem judaica de muitas coisas, inclusive do sistema de governo. Por isso nós entendemos que apóstolos não temos mais, mas temos presbíteros, conforme a própria palavra coloca para nós. Pedro vai falar agora para os presbíteros, pelo menos nesse primeiro momento do capítulo. O capítulo é dividido em algumas partes. A primeira parte ele vai dar orientações aos líderes da igreja. Basta a gente lembrar, antes de entrar no texto, que o contexto do momento da carta é perseguição, ok? Eles estão sofrendo pela perseguição com o imperador Nero, a situação é muito crítica. Pedro, talvez preocupado com as igrejas de outras regiões, ele já está avisando: olha, existe uma viva esperança em Deus, mas não se surpreenda se vier a tribulação. Nós vimos isso na semana passada, não é? Não se surpreenda, porque a tribulação faz parte da nossa vida e a perseguição, ela pode vir por amor a Jesus, você pode sofrer por ele. E aí, os primeiros versos, dos versos de 1 a 4, ele vai dar instruções, orientações aos líderes da igreja. Ele vai dizer assim: rogo, exorto, pois aos presbíteros que há entre vós. Olha só, Pedro dizendo: eu presbítero como eles. Pedro assumindo um papel também de presbítero. É verdade que além de presbítero ele era apóstolo. Nós não temos mais apóstolos nos nossos tempos, ou no nosso tempo. O último apóstolo que ainda foi fora do tempo é o apóstolo Paulo, ok? Nós não temos mais a função, o ofício do apostolado. Os apóstolos tinham características específicas, eles deveriam ser testemunhas de todo o ministério de Cristo, até a ressurreição de Cristo. E ele é um enviado direto do Senhor Jesus. Ele tem uma autoridade, umas marcas que outros não têm. Por isso, o último apóstolo foi o apóstolo Paulo. Infelizmente, há movimentos onde o líder, o bispo, ele começa a achar que ele pode subir de cargo, ele vai se tornando apóstolo. Hoje tem pai apóstolo, tem patriarca, acho que o Anderson comentou aí esses dias que tem até patriarca hoje. E as pessoas vão inventando posições que não existem. Não existe mais o apostolado. E os apóstolos, eles tinham uma característica diferente dos novos apóstolos, os apóstolos de hoje em dia. Eles tinham humildade. Pedro se coloca como presbítero como eles. Ele podia se apresentar com mais autoridade. Ele podia dizer assim: olha só, presbíteros, eu sou o apóstolo aqui, vocês têm que fazer o que eu ordeno. É assim que ele se apresenta a carta? Não é assim. Ele se apresenta com muita humildade, com muito amor, rogando, exortando a eles como servo apóstolo de Jesus aos que... Não, desculpa, isso na primeira carta. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Olha só. Ele se coloca como testemunha, como um mártir. Ele morreu por Cristo. Ele está disposto a morrer por Cristo, pela causa de Cristo. E coparticipante da glória que há de ser revelada. E aí vem a exortação do apóstolo Pedro. Ele diz no verso 2: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Olha a função do presbítero. E aqui entenda presbítero, não somente os presbíteros regentes, mas também os docentes. Quem são os docentes? Pastores, presbíteros docentes que ensinam, regentes que administram. A palavra de Deus mostra que nós somos todos iguais diante de Deus. A responsabilidade nossa diante de Deus é a mesma. Nós somos responsáveis em pastorear o rebanho aqui desta igreja. Não sou só eu e pastor Fábio. Diante de Deus, todos nós presbíteros, conselho, vamos prestar contas por cada uma das ovelhas do Senhor.
Então a ideia que o texto apresenta é que nós temos que pastorear o rebanho. E a palavra usada aqui é a mesma que Jesus disse a Pedro. Lembram daquela conversa? Pedro está muito chateado com o que fez, chorou amargamente, foi embora, subiram para Galiléia para pescar. Aí Jesus aparece a eles naquela nova pesca, no milagre da pesca novamente, não é? Já Cristo ressurreto, e Cristo tira Pedro de cena junto dos discípulos e faz perguntas a ele. Pedro, tu me amas? E aí ele diz assim, apacenta as minhas ovelhas. O verbo usado aqui e lá com Pedro, apacentar é alimentar, cuide bem das ovelhas. Então a maior tarefa do pastor é alimentar, é dar alimento para as ovelhas. E ele só vai ser fiel a Deus nessa missão se ele alimentar com as Escrituras, não com o seu gosto, não com o seu desejo, mas sim com a palavra de Deus. A maior função de um pastor, de um presbítero, é alimentar o rebanho de Cristo com a palavra de Deus. Eu posso dizer algo que eu falei hoje da classe dos casais. A palavra de Deus tem tudo do que você precisa. Você não precisa de mais nada além da palavra. Ela tem tudo o que você precisa para viver bem. Então nossa missão como pastores é mostrar a você a importância que a palavra tem de uma forma prática para a sua vida. E é a exortação de Pedro, pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vós. E aí ele vai dar algumas dicas, com a motivação certa, não com constrangimento, mas espontaneamente, não por obrigação. Não pode ser assim, poxa, eu fui eleito e agora? Agora eu vou ter que pastorear o rebanho, eu não queria ser presbítero, mas agora eu vou ter que ser. Até cumprir o meu mandato de 5 anos, né? Não é isso que o texto está dizendo, mas com alegria de você receber um chamado muito mais importante do que ser presidente da maior nação deste universo. Muito mais importante do que ser presidente dos Estados Unidos ou de qualquer outra potência mundial, é você ter um chamado de Deus para cuidar daquilo que é do Senhor. É verdade que a responsabilidade também é muito maior do que o presidente dos Estados Unidos ou o presidente do Brasil. Porque nós estamos lidando com gente que é a menina dos olhos de Deus. Pessoas que, né, o inimigo não deve tocar. Então nós como pastores temos que cuidar desse rebanho. É o que a palavra de Deus nos ensina por meio de Pedro. Com a motivação certa, não por obrigação. Como Deus quer, olha só. Como é a vontade de Deus. Não como a nossa própria vontade. Mas de acordo com as Escrituras. De acordo com a vontade revelada do Senhor. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Infelizmente, há muitos que estão entrando no ministério para tentar enganar as pessoas, usando o evangelho para levar vantagem. E há tantos mega pregadores enchendo os seus templos e enganando pessoas, tirando até o que elas não têm. Não é isso que a palavra de Deus diz, que Ele espera dos seus líderes, dos seus pastores. Ai daqueles que agem assim. Aliás, vários livros dos profetas já deixavam isso muito claro. Ai daqueles profetas que enganam o meu povo, dizendo que tem sonho disso, sonho daquilo, revelação disso, revelação daquilo. E aí, lá em Jeremias, por exemplo, capítulo 23, o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, pregue a minha palavra com verdade. É a instrução, a exortação de Jeremias no capítulo 23. Infelizmente, há aqueles que entram no ministério para querer ganhar dinheiro. Aí o texto diz também no verso 3, nem como dominadores. As ovelhas não são nossas ovelhas. Não é a nossa propriedade, mas é a propriedade exclusiva de quem? De Deus. Aliás, foi lido esse texto. Nós já lemos o capítulo 2. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso nós como líderes temos que zelar pela vida das ovelhas que são de Deus. Paulo, ao se despedir da igreja de Éfeso em Atos 20, ele diz que a igreja foi comprada por um alto preço, pelo sangue do Cordeiro. Jesus verteu sangue por essas ovelhas. E nós então como crentes, como servos, como ministros. Aliás, isso é algo muito interessante. Eu estava ouvindo um sermão do Dr. Augusto esses dias atrás, e achei muito interessante a colocação que ele fez. Foi muito feliz na colocação. No nosso sistema presbiteriano reformado, não existem sacerdotes.
Porque você não precisa de mediador. Você não precisa todo tempo ligar para o seu pastor. Eu preciso comprar um carro, eu vou ligar para o meu pastor. Eu preciso fazer isso, eu vou ligar para o meu pastor ou para um presbítero. Não. Você precisa de Deus, não do seu pastor. Entenda isso, você precisa depender de Deus. O pastor, o conselheiro, o presbítero não pode ser uma muleta para a sua vida. Você pode chegar diretamente para Deus. Não há mais um mediador, não há mais um sacerdote. Nós temos ministros. Ministros são servos, pessoas disponíveis para te ajudar quando você precisar, para te visitar no momento de enfermidade, para te dar conselho no momento de crise. Nós estamos disponíveis, mas somos apenas ministros, apenas servos. Não temos uma posição espiritual maior do que qualquer outro. O sacerdócio universal dos crentes, todos somos iguais diante de Deus. Cristo, ele quebrou, né? Na morte de Cristo, o véu foi rasgado. Todos têm livre acesso à presença magnífica, majestosa do Senhor. Então nós, líderes, somos apenas ministros ou servos do Senhor. Então o texto diz assim, não devemos ser dominadores. Essas ovelhas não são nossas, dos que foram confiados. Antes, tornando-vos modelo para o rebanho. De novo, pesa sobre nós ser modelo. Exemplo para o rebanho, fazer a vontade de Deus e assim dizer como Paulo, imitem como eu sou imitador de Cristo. Quem dera nós pudéssemos afirmar assim, como Paulo. Verso número 4 agora, ainda orientações para os líderes. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória, uma coroa que não murcha, que não estraga. A referência deles era uma coroa de louro que eles ganhavam naquele tempo das Olimpíadas, mas ela estragava. Não tinha medalha olímpica, era uma coroa que eles recebiam, mas que ela estragava. E aí Pedro vai dizer, olha, quando Cristo, Supremo Pastor, se manifestar, ele sim tem uma coroa. Essa coroa nunca vai murchar, nunca vai estragar, é incorruptível. Ele começa o livro falando dessa coroa, ele termina a sua carta falando da mesma coroa. Mas é interessante, eu não sei se você lembra, na semana passada eu dizia que Pedro está citando, está na mente de Pedro, Ezequiel, capítulo 9. E aí lá naquele texto, o juízo de Deus começa pelo ancião, pelo presbítero. E daí Pedro começa esse capítulo na sua mesma argumentação dizendo, olha, nós vamos prestar conta diante de Deus pelo jeito que nós lidamos com o pastoreio do rebanho. Porque esse rebanho foi comprado por um alto preço pelo sangue de Cristo. Então são instruções primeiro que ele dá aos líderes. E agora ele dá instruções gerais, a partir do verso 5, algumas instruções gerais. Ele diz assim, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Olha que interessante, jovens, submetam-se à autoridade dos mais velhos, à instrução dos mais velhos, à direção dos mais velhos. E aqui nós podemos entender a todos aqueles que são mais velhos, ou seja, eu devo respeitar aqueles que são mais velhos, mais experientes, entendendo que eles são instrumentos de Deus para nos abençoar, nós somos mais novos, eles já têm mais tempo de vida, de experiência, mas o texto parece indicar também, e aqui os estudiosos não conseguem chegar a uma conclusão, o texto parece indicar também uma referência direta aos presbíteros, porque a mesma palavra usada aqui, mais velho, é ancião. E se o assunto dele é liderança, todos nós devemos nos submeter a quem? A liderança. Ao conselho, à direção, ao pastoreio que o conselho traz na nossa vida, que os presbíteros traz para nós. Então, no geral, nós todos devemos respeitar e honrar os mais velhos, mas também aos líderes devemos agir assim. Aí o texto diz, ainda no verso 5, no trato uns com os outros, cingi-vos todos de quê? De humildade. Nós não somos melhores um do outro. Presbítero não é melhor do que pastor, pastor não é melhor do que presbítero, nós não somos melhores do que diáconos, nós não somos oficiais melhores do que os crentes, porque todos somos iguais diante de Deus. Não há melhor, há responsabilidades diferentes, mas não há um que é melhor, mais importante do que o outro, isso não existe. Não é? E aí por isso nós devemos viver em humildade, cingir, vestir o manto da humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Deus vai contra os soberbos. Deus fica irado com o soberbo. Deus se irrita com o soberbo.
Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede a sua graça. Então cuidado, né? Não viva de maneira arrogante, mas procure ser humilde, entendendo que você é apenas alguém que foi alcançado pela graça. Aliás, aqui eu acho que cabe eu falei de manhã, eu vou falar de novo. Na classe nem todos estavam lá, mas eu citei aquela música que é tão bonita, que é tão famosa, que foi tirada do texto que nós lemos lá de Jó 42, mas equivocada. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Não peça isso para Deus, irmãos. Não faça isso não. Porque se você pedir o que é de volta, o que você tem direito ao inferno. Eu e você, nós só temos direito ao inferno, nós não merecemos nada. Então se você clamar a Deus, Senhor, eu quero de volta o que é meu. É louco quem está fazendo um pedido desse. Eu não quero de volta o que é meu, eu quero a graça de Deus. Porque eu mereço a condenação, mas Deus me alcançou com a sua graça. Essa tem que ser a nossa oração, o nosso louvor, a nossa adoração a Deus. Então nós precisamos ser humildes diante de Deus e diante das pessoas. Nós não merecemos nada, nós não somos melhores do que outros de outras religiões, nós não somos melhores do que aqueles que estão nas ruas, nas drogas. Nós somos alcançados por uma graça, na mesma depravação total que nós tínhamos, eles têm hoje. Por isso eu anuncio o Evangelho, porque essa mesma graça que um dia me alcançou pode alcançar o mundo inteiro. Nós precisamos sempre pregar a palavra na dependência total de Deus. Aí o verso de número 6, humilhai-vos, portanto, sobre o quê? Sobre a poderosa mão de Deus. Olha só, Pedro vai usar aqui uma das expressões mais marcantes para o povo de Deus. A mão do Senhor. Você já parou para pensar nas referências bíblicas? Faça um levantamento, tarefa para casa, tarefa para essa semana. Digita, hoje tem internet, hoje é fácil, né? Antigamente a gente tinha que procurar na chave bíblica, dicionário, isso, aquilo, hoje tem internet. Tem o aplicativo do celular, você vai achar um monte de texto. Não é? Faça uma referência, uma busca na Bíblia inteira e veja onde aparece essa ideia da mão do Senhor. Vou dar apenas alguns exemplos. Moisés, quando foi interceder pelo povo, o povo estava com fome, não tinha o que comer. Moisés começa a clamar ao Senhor e Deus diz para ele, por acaso a minha mão está encurtada, está curta, que não possa agir? A mão poderosa de Deus agindo o tempo inteiro lá no deserto. Aí você vai para a volta do exílio, você vai encontrar Esdras e Neemias batendo na mesma tecla. Nós estamos aqui, vamos conseguir porque a boa mão do Senhor é conosco. E aí quando vai nascer o Messias, o cântico de Maria, o que ela usa? A poderosa mão do Senhor que estava com o seu povo naquele momento. No cântico de Maria, no louvor que ela apresenta ao Senhor. E aqui Pedro vai fazer o mesmo ensinamento, dizendo que nós temos que entender isso. Deus, a poderosa mão de Deus está conosco. Então o texto diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Para quê? Para que ele em tempo oportuno vos exalte. De que maneira? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Nós precisamos aprender a lançar a nossa ansiedade. Eu achei interessante o Sproul, analisando esse texto, Hershey Sproul, que ele diz assim, a ideia que ele vê no texto é a mesma dos discípulos pescando. Lembram que eles pescavam com redes? E ele está dizendo, olha, quando eles jogavam, lançavam a rede, aquela rede afundava para pegar o peixe. E ele faz um paralelo dizendo assim, como as nossas ansiedades levam a gente para baixo, levam a gente para o buraco. Mas eu não tenho que lançar, ir cada vez mais para o buraco. Eu tenho que lançar para quem? Para Deus, para o Senhor. E aí eu achei muito curioso alguns dados com relação à ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é aquilo que divide a nossa mente, é aquilo que esmaga a nossa mente. A ansiedade é aquilo que maltrata a gente. Só que há um dado interessante, alguns dados apenas, que eu queria compartilhar com os irmãos. Olha só que interessante. 40% das suas preocupações nunca vão se tornar realidade. Então você está preocupado à toa, 40% estatisticamente. O que mais? 30% se referem a ações passadas. Não dá para mudar o passado, então esquece o passado. Olha só, 40 mais 30%, é bastante, hein? 12% se focam na opinião dos outros, que não dá para você controlar a mente e a cabeça dos outros. Então não vai adiantar você ficar ansioso, né? 10% dizem respeito à saúde. Então você precisa se cuidar, ir no médico e tudo mais, né?
apenas 8% consideram problemas reais, problemas que realmente podem acontecer. 92% da nossa preocupação não vai acontecer. E a gente fica trazendo para nós, né? Esse peso, essa bagagem que nós devíamos depositar a quem? A Deus, aquele que é o Senhor de todas as coisas. Pedro diz, olha, lancem sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem provas desse amor. Ele tem uma herança incorruptível e inacessível. Ele nos salvou em Cristo. Nós precisamos apresentar toda a nossa ansiedade a ele. Assim como Paulo diz lá aos Filipenses, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica, ações de graças. Oração, Deus abençoa o meu dia. Súplica, Deus abençoa o meu dia porque está acontecendo tal problema. E ações de graças, obrigado Deus, porque eu sei que o Senhor vai me abençoar. Eu descanso no Senhor porque eu sei que o Senhor está cuidando. E assim a gente vence a ansiedade, como Pedro ensina, como Jesus ensina no Sermão do Monte, como Paulo ensinou algumas vezes. E aí ele diz agora algumas instruções a mais, né? Agora, instruções do que Deus quer fazer na nossa vida. A partir do verso 8, sede sóbrios e vigilantes, preste atenção, fique atento, sede sóbrios e vigilantes. Por quê? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha só, Pedro está dando uma exortação. Preste atenção, cuidado com o inimigo. Ele está ao seu redor o tempo todo, aliás, ao seu derredor, procurando alguma coisa para te tragar. Ele é o leão. É o leão feroz que está prestes a devorar a presa. Mas como é bom saber que apesar de ter o inimigo ao nosso derredor, o Salmo 34 vai dizer, o anjo do Senhor, que é Cristo, o leão da tribo de Judá, ele está ao nosso redor. Ele está muito mais perto do que o inimigo que está longe, que está ao derredor. Mas Pedro vai dizer, olha, mesmo assim, cuidado, fique esperto, fique atento, porque ele está pronto para nos devorar. Então nós temos que confiar o quê? Em Deus, na graça de Deus. Ele vai dizer agora, resisti-lhe firmes na fé. Firmes na palavra de Deus. A nossa fé tem que estar pautada onde? Nas Escrituras Sagradas. E aqui eu me recordo dos ensinamentos do reverendo Hermstein, nós estudamos lá com o reverendo Hermstein no seminário, quando ele dizia assim, professor de teologia do seminário JMC, Deus não tem compromisso com a nossa fé. Deus tem compromisso com a palavra dele. Se a nossa fé está de acordo com a palavra, então ele tem compromisso conosco. Mas não diretamente com a gente, ele tem compromisso com aquilo que ele deixou escrito, com aquilo que ele deixou das suas promessas. Então, nossa fé tem que estar de acordo com, firmado na palavra, nas escrituras, na doutrina sagrada, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ele está dizendo, olha, a igreja está sofrendo, vai sofrer mais. E aí olha o que diz o verso 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco tempo. Olha só, o Deus de pouca graça? Não, o Deus de toda graça. Cristo tem tudo o que você precisa para viver bem e feliz. Você não precisa de mais nada e ninguém para ser feliz, você precisa de Cristo. Cristo é suficiente para todos nós. Porque nós podemos ganhar o mundo inteiro, nós podemos ter as pessoas que nós queremos ao nosso redor, mas se nós não temos Cristo, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Tem um monte de gente com muito dinheiro se matando. Tem um monte de gente aí com uma família enorme de pessoas que o amam e que estão tirando a própria vida porque não tem o verdadeiro amor, não tem a verdadeira vida que só Cristo pode dar. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. O verbo aqui é te tornar completo. Você não precisa de mais nada a não ser de Cristo. Lembram do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em outras palavras, a tradução poderia ser melhor ali, um pouco diferente, né? Se o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu tenho Ele como meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu estou satisfeito no meu Senhor. É essa a ideia que o salmista quer passar para nós. Por quê? Porque em Cristo nós estamos aperfeiçoados
perfeitos, completos. Ele vos há de aperfeiçoar, de firmar. A ideia de um soldado que está ali firme na batalha, ele não arreda o pé da batalha e ele vence, ele está enraizado no Senhor. Fortificar, ele é quem dá forças para a gente vencer no dia a dia. E aí o texto diz também, fundamentar, fundamento na rocha. Nossa vida precisa estar firmada na rocha, que é Cristo, é o tema que ele trabalhou lá no capítulo de número 2. Aqui eu queria compartilhar algumas coisas interessantes. Essa semana eu tive um módulo, compartilhei também de manhã, tive um módulo de aconselhamento lá no seminário, com o Dr. Valdeci. E ele contou uma experiência que marcou bastante e que faz a gente refletir um pouco o quanto a gente ama a Deus. Ele disse que foi pregar numa igreja lá em Minas, nesse final de semana passado, e no almoço, era aniversário da igreja, no almoço uma senhora o procurou, dizendo, pastor, onde é que o senhor mora em São Paulo? Eu estou com um filho internado, ele é médico, mas está internado por problemas de droga. Eu queria que o senhor fosse lá convencer meu filho do amor de Deus e que ele tem que voltar para o Senhor e tudo mais. E aí, até aí tudo bem, mas o que chamou a atenção do pastor, do reverendo Valdeci, foi a frase que essa mulher usou. Ela disse assim, porque se o meu filho não for para o céu, eu também não quero estar lá. Será que esse é o nosso pensamento? Se eu não tiver a pessoa que eu tanto amo lá no céu, então eu também não quero ir para o céu. É um desejo justo de uma mãe? Pode até ser. Mas a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Enquanto essa mãe não aprender a amar ao Senhor, ela vai ser difícil dela conseguir levar o seu filho para Jesus. Porque ela está amando o filho muito mais do que Deus. Como nós colocamos coisas e pessoas, emprego, dinheiro e tantas outras coisas no lugar de Deus. Por isso que Paul Washer dizia, né, o céu que as pessoas querem não existe. Porque céu é somente a vontade de Deus, não a nossa. Céu é só lugar da vontade de Deus. E aí terminando, o texto diz assim, verso 11. A ele, Deus, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E aí ele dá instruções finais ou saudações finais. Ele vai mostrar que quem ajudou ele ou quem escreveu a carta foi Silvano. Não sabemos muito quem é Silvano. Alguns chegam a acreditar que é o próprio companheiro de Paulo, Silas, que teria ajudado Pedro aqui na escrita dessa carta. Pedro ia falando e Silvano escrevendo. Mas ele diz assim, ó, por meio de Silvano, que para vós outros, fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes, fiquem firmes na graça. Alimentem-se da graça. A graça de Deus te basta. Não é isso que a palavra de Deus diz? Davi lá no Salmo 63, precisando de água num deserto. Você imagina num deserto, se eu estou falando aqui há menos de meia hora ou sei lá quanto tempo, eu estou com sede, querendo tomar água. Davi num deserto dizia, eu não quero água, eu quero a graça de Deus. A minha graça te basta. A graça de Deus te basta. Não é a tua família que te basta, não é o teu trabalho que te basta, mas nós precisamos estar firmados na graça do Senhor. Mesmo que eu tenha que perder famílias, bem e prazer, não é isso que nós cantamos com o Martinho Lutero em Castelo Forte. Mesmo que tudo se acabar e a morte enfim chegar. Mas eu tenho um refúgio seguro, um socorro presente na tribulação. Nós precisamos estar firmados na graça de Deus e não nas coisas e pessoas. E aí ele vai terminar a carta dizendo, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita vos saúda, uma referência à igreja que está em Roma. Babilônia, a Roma do Novo Testamento. A igreja que está em Roma, também eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos, João Marcos, que escreveu o Evangelho de Pedro. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Que Deus dê essa paz ao nosso coração, mas essa paz só vem quando a gente se aquieta na graça de Deus. Ela é suficiente, ela é mais do que suficiente. A graça de Deus em Cristo é tudo para nós. Deus assim nos ajude e nos abençoe.